Você já parou para pensar por que as pessoas traem? Por que os relacionamentos amorosos são talvez os maiores desafios? Eu tenho percebido que é na relação amorosa, relação das polaridades, que está o maior desafio, ou um dos maiores desafios. Eu tenho percebido o desafio de se relacionar. É um desafio tanto para o feminino quanto para o masculino. E nas constelações, o Bert trouxe uma contribuição a olhar assim para as questões mais difíceis para nós, né? E uma das afirmações do Bert Hellinger é preciso que haja equilíbrio nos relacionamentos. Quando eu falo em polaridade aqui, vale a pena falar um pouquinho antes, eu estou falando aqui da energia do masculino e da energia do feminino. São energias, são características bem diferentes. Aqui eu não estou me detendo à questão física. Eu estou me detendo às questões da caracterização mesmo. Para a visão sistêmica, o masculino é aquele que é o mundo, né? Tem uma frase dele muito específica do Bert Hellinger. O pai é o mundo, a mãe é a vida. E o que significa dizer isso? Que existe uma diferença, e essa diferença ela é fundamental para que as coisas funcionem de uma forma mais leve. Quando esses papéis e situações de vidas são, vamos chamar assim, invertidas, o masculino precisa entrar, o que a gente chama na caverna do feminino, e o feminino entrar na caverna do masculino, traz um peso no cotidiano. Vamos dar um exemplo disso. Muitas vezes uma situação de paternidade e maternidade recai sobre ou somente o pai ou somente a mãe. Esse trabalho, né, de cuidar de uma criança, de educar, é um trabalho de ambos. Na nossa sociedade, na atualidade, ainda é um trabalho muito da mãe, do feminino. Ainda que, de uns tempos para cá, muitos homens já estão exercendo assim, com mais presença. E então a gente pode dizer que existe um desequilíbrio nesses relacionamentos da paternidade e da maternidade, mas antes existe um desequilíbrio no relacionamento amoroso. Muito dessa história dos relacionamentos amorosos entrarem em crise tem a ver com ambos não estarem um com o outro. Não raras vezes uma dessas pessoas tem um relacionamento extraconjugal. E por que as pessoas procuram, nas constelações a gente não costuma dizer as pessoas traem, não há traição, mas há uma necessidade de buscar uma outra pessoa como se para completar o relacionamento. Por que isso acontece na visão sistêmica? A pessoa que busca, vamos chamar assim, o traidor ou a traidora, busca uma terceira pessoa, na maioria das vezes, pelas minhas observações nas constelações, ela não está se sentindo do mesmo tamanho do seu esposo, da esposa, do namorado, namorada, enfim, do companheiro, da companheira. Esse sentimento de, eu não sou do mesmo tamanho, é um desdobramento nas constelações. Nessa visão de que precisa ter um equilíbrio nos relacionamentos, no dar e no receber, ambos precisam se sentir do mesmo tamanho, nesse sentido. Quando um não se sente menor, se sente, chama assim, menos inteligente, se sente com uma capacidade de pouco fazer naquele relacionamento, ele tem a necessidade de buscar uma outra companhia para se sentir bem. Tem uma frase muito específica nesse ponto da teoria do Bert. Aquele que não se sente e não pode ser o que é,
se retira da relação. Esta frase, ela nos revela uma necessidade da gente olhar para os nossos relacionamentos. Mas o relacionamento que não pode, a pessoa não pode ser quem ela é, tem a ver com o que aconteceu anteriormente. Qual é a experiência que essas pessoas tiveram com os seus pais? Qual é a referência e qual a dinâmica que essas pessoas perceberam da relação anterior dos seus avós, dos pais também? Quando uma pessoa tem uma percepção que não é uma percepção equilibrada, ela também vai para o relacionamento assim. Então, o que eu percebo assim na nossa humanidade? E recebo bastante essa situação lá no meu consultório. O trair não é diretamente com aquela pessoa que você está vivendo. O trair tem a ver com posso estar com você, eu ainda estou com os meus pais. Alguma coisa me falta aqui e eu busco em você, mas eu não encontro, porque realmente a pessoa que é da sua geração e que você escolheu para namorar, para se relacionar, ela não pode oferecer aquilo que faltou anteriormente. Então, nesse movimento do casamento, no movimento do namoro, companheirismo, precisa ser visto a traição como algo sistêmico. E ela é tão comum desde que o mundo é mundo. As pessoas têm relacionamentos, em algumas culturas é bem forte. O namoro, o casamento não tem um endereço só. Então, qual é a necessidade que o humano tem de buscar um segundo endereço para se relacionar? Na visão sistêmica, ainda nós somos uma humanidade que não aprendeu a amar diretamente e se dedicar àquele amor, porque aqui na dinâmica com os seus pais aprendeu assim também. Então nos falta, visão das constelações, um olhar mais profundo para aquilo que é o relacionamento de casal. Para estar bem com uma pessoa é preciso que você esteja numa posição adulta e não esperando que aquela pessoa, vamos chamar assim, conclua algo para você, ofereça algo para você. O casamento ele tem a ver, o relacionamento ele tem a ver com uma polaridade oferecer algo que a outra polaridade não pode oferecer, porque assim é a natureza. Por mais que teorias tentem reverter e dizer, olha, a mulher, o feminino, né, que eu não estou falando especificamente do sexo, eu estou falando assim da energia do masculino e da energia do feminino, de duas polaridades. Há situações que só a maternidade pode, e há situações que só a força bruta do masculino pode. Então, por mais que a sociedade brigue, por mais que discuta, por mais que questione, existe uma completude nessas duas forças. E esse movimento de horas afasta, horas aproxima, horas se envolve, horas se olha, que é um movimento de equilíbrio entre duas pessoas adultas. E desta forma, as constelações têm contribuído para que as pessoas enxerguem qual é a dinâmica e aonde faltou com os seus pais, que tem essa necessidade de buscar uma terceira pessoa no relacionamento. Ou o trabalho também pode ser um motivo de, vamos chamar assim, do que a sociedade chama de traição. Os filhos, muitas vezes as pessoas colocam os filhos no meio do relacionamento, tem mais importância que a própria pessoa escolhida para casar, escolhida para namorar. Então o casal é primeiro, os filhos é em seguida, porque o amor em si de casal é ele que sustenta todo o resto no relacionamento, inclusive a paternidade e a maternidade. Tudo é primeiro, depois vem a vida, vamos chamar assim, a vida de mãe, a vida de pai, o trabalho,
Mas o que acontece às vezes no meio do casal? Um trabalha, casa com o trabalho, a outra casa, em outras situações, casam com os próprios filhos. Os filhos são mais importantes. Todos esses emaranhados remete a uma crise na humanidade de casamentos fugazes ou pessoas eternamente solteiras, porque nós estamos numa crise. Em quem eu posso confiar? O casamento tem sido questionado, né, em função dessa situação de confiança, desconfiança. As constelações trazem uma resposta, muitas vezes, para isso, eu tenho observado, que é buscar a origem dessa falta, tanto no masculino quanto no feminino.